Vamos aprender a fazer um mapa dos sonhos para 2026, um mapa que funcione. E aí a gente cria juntinhos. Assisti o vídeo da Jade Picon, que eu acho que você deve ter assistido também. Mas é basicamente um vídeo que ela conta como que ela faz o mapa dos sonhos dela. E aí eu vou trazer algumas coisas que ela explica naquele vídeo, mas eu quero trazer também umas coisas que eu penso. É isso, eu vou mostrar aqui ao vivão, fazendo esse mapa dos sonhos, para vocês ficarem de prova aí das coisas que vão funcionar, as coisas que não vão funcionar. E a gente vai falar também um pouco sobre lei da atração e manifestação e coisas na prática. Eu penso que a lei da atração e a manifestação das coisas, muito mais do que uma paradinha assim super mística e mágica, eu penso que é uma coisa científica mesmo, sabe? Tipo assim, eu acho que a magia é uma ciência que a gente ainda não sabe muito bem explicar. Igual antigamente, quando, sei lá, gente, a primeira pessoa que pegou um fogo deve ter achado aquilo mágico, sabe? Ou estudar moléculas de química, ou, sei lá, plantas medicinais. Eu acho que tudo tem esse quê de magia quando a gente ainda não sabe cientificamente como explicar. E isso eu também penso para a lei da atração e manifestação de coisas. Eu acho que energias e ondas e pensamentos fazem muito sentido se a gente parar para pensar. Se você pensa em um carro vermelho, todo mundo fala disso, mas é verdade. Se você pensa num carro vermelho e você sai andando na rua, muito provavelmente você vai ver muito mais carros vermelhos do que se você não estivesse pensando em ver carros vermelhos. Não é porque aumentaram magicamente os carros vermelhos da rua, mas é porque você direcionou a sua atenção para uma coisa. E isso vale para qualquer coisa. Se a gente direciona... Quer ver? Você fala assim, eu vou direcionar minha mão para tapar a vista de vocês. Deu certo, por quê? Porque eu pensei em fazer aquilo e eu atraí essa ação. Entenderam? Tipo assim, foi um exemplo muito tosquinho, mas se você parar pra pensar, muitas coisas são direcionadas com o que a gente pensa mesmo. O que eu fiz, então? Eu queria fazer no papel esse mapa dos sonhos, porque realmente é uma coisa mais prática de fazer, e acho legal quando você pega, escreve assim, você sente uma coisa do que ser só digital. Mas é claro que a gente pode fazer uma versão também, eu vou fazer mais um vídeo que é digital, que pode ser da gente montando um vision board, fazer alguma coisa no Canva, que a gente consiga ver os nossos sonhos de um jeito mais prático, né? Tipo assim, você bate o olho e já vê imageticamente o que você quer, seja objetos de valor, sei lá, um carro, uma bolsa, um celular, seja um sonho mais abstrato, tipo assim, praia. Você quer morar na praia, você bota umas paisagens de praia, assim. Porque eu acho que isso ajuda você a ficar relembrando do que você quer e, consequentemente, quando a gente lembra daquilo, você anda um pouco mais em direção àquilo que você quer. Inclusive, pensem só em coisas que vocês querem e não em coisas que vocês não querem. Eu acho que isso então pode ser para outro vídeo. Nesse primeiro vídeo a gente faz uma montagem aqui de uma coisa meio rascunhada no caderno mesmo. Aí o que eu fiz? Esses primeiros passos eu tô imitando 100% a Jade. Na verdade eu vou seguir o vídeo dela como base e aí eu vou dando os meus insights em cima disso e vou expor pra vocês ao vivo também as coisas que eu tô colocando, não tudo, né? As coisas que são muito íntimas eu tenho vergonha. Mas o resto eu vou mostrar e aí daqui a um ano a gente vê o que a gente alcançou, o que a gente não alcançou, ou pode ser no meio do ano também, vai. No meio do ano a gente abre e vê o que a gente alcançou, o que a gente não alcançou, e pra vocês verem as coisas sendo manifestadas na prática. Então tá, ó, pra mim, Bruno, eu vou colocar uma aba escrito família. Antes de tudo, você coloca seu nome, né? Meu nome completo, aí a data de nascimento, e aí você começa a colocar as áreas que você quer. Então vamos lá, ó, vou colocar a aba família. Por quê? Porque família é a coisa mais importante pra mim, família. Embora eu não esteja conseguindo dar muita atenção pra minha família, então são coisas que eu quero mudar. Vou colocar uma aba emprego, ou carreira, né, que é melhor. Objetos que eu quero ter. Colocar bens. Gente, que supérfluo, né? Internet, colocar internet. Que eu acho que vai dar pra separar bem. Saúde financeira? Que brega, né? A Jade coloca também uma aba escrito eu, que eu acho que são coisas pessoais dela e tal. Então eu vou colocar também porque, né, sou copião. Acho que tá bom pra começar. Então eu coloquei assim, ó. Meu nome, a data de nascimento aqui no meio. Aí 6 pilares. É isso, espalhado no mapinha. Ela também fala sobre ficar ligando e circulando, eu não acho que seja necessário, mas eu vou fazer também, porque eu sou copião. Quanto mais esses rituaizinhos a gente faz, mais a gente dá importância para as coisas. Eu sei que se eu tô fazendo um negócio bonitinho aqui e quero ficar ligando, eu vou dar mais importância para aquilo, e se a gente dá mais importância, a gente coloca coisas que a gente realmente quer, não coloca só coisas em modo automático. Inclusive, eu acho que esse é um dos problemas. A gente colocar coisas no modo automático, viver a vida no modo automático, faz a gente desfocar do que a gente realmente quer. Então eu acho importante você ter esses objetivos bem lembrados sempre. Inclusive é legal fazer o vision board para você ficar olhando sempre na tela, no bloqueio do celular ou qualquer coisa do tipo. Porque você lembrar do que você quer sempre tira você do piloto automático e ajuda você a correr atrás do que você quer, sabe? E aí pode ser micropassos todos os dias, porque eu acho que é isso que atrai a gente
que leva a gente pro que a gente quer. Então tá, vamos começar aqui. Metas. Vou começar com internet. O que eu queria do YouTube em 2026? Eu sonho alto. Então eu queria uma plaquinha de 100 mil seguidores. 100 mil inscritos no YouTube. Vou colocar aqui. E aí não é legal você colocar, né, vou ter. É tipo assim, você coloca coisas no presente. Então assim, tenho a placa de 100 mil inscritos no YouTube. É bom você visualizar coisas como se o tempo não fosse, tipo, futuro, passado e presente. Tá tudo ligado, como se a gente fosse o Pennywise. Eu acho que isso é bom porque você sente que as coisas são fáceis, não fáceis, mas que elas são palpáveis, sabe? Se você pensa só no futuro, você acaba postergando isso no seu subconsciente. E aí eu acho que você demora um pouco mais pra alcançar o que você quer. Então eu gosto de pensar em tudo como algo palpável. E de novo, não é só porque você colocou aqui que vai realizar desse jeito que você tá pensando. Eu acho que você coloca ali um plano, caminha rumo a esse plano, e você vai chegar. Aí o que vai mudar é o quão dedicado você tá pra alcançar aquilo em comparação ao resto da sua vida. Acho que eu tô devaneando de novo, mas vou dar outro exemplo. Se você quer, por exemplo, comprar um sorvete de R$1.000 no final do mês, você pode simplesmente viver a sua vida e gastando para coisas normais e chegar no fim do mês e não ter R$1.000 para comprar um sorvete, ou você pode simplesmente já separar esses R$1.000 do sorvete e abrir mão de outras coisinhas da vida, né, outros gastinhos que você teria, e aí você compra o sorvete. Então, tipo assim, não tô falando pra você abrir mão da sua vida, mas que dá pra você direcionar de certa forma algumas coisas pra você conseguir outras. E aí, isso vale pra tudo. Então, por exemplo, eu comecei a estudar pra concurso público. Eu sei que eu preciso de tempo pra estudar. Então, eu tive que abrir mão de outras coisas. Porque se eu ficasse saindo no final de semana... Primeiro que eu já não saio. Se eu ficasse saindo todo dia para sair com os amigos, ou, sei lá, ir em brechós, ou em cafés, ou, enfim, usar meu tempo pra outras coisas que não fossem estudar pra concurso público, vocês concordam que eu estaria dedicando menos tempo meu para os estudos? E, consequentemente, vai demorar mais tempo para eu aprender aquilo que eu queria. E se eu parasse de sair, não precisa ser assim, parar a sua vida inteira, mas quanto mais você direciona a sua energia, o seu tempo e tudo mais em menos objetivos, mais rápido você chega neles. Então, por exemplo, eu quero estudar para concurso, eu sei que, tipo assim, eu tive que abdicar de algumas coisas, inclusive várias que eu não queria ter abdicado, mas para eu ter tempo para fazer essas outras coisas. E se eu quero gravar mais vídeos pro YouTube, né, se eu quero chegar em 100 mil inscritos no YouTube, eu tenho que gravar mais vídeos pro YouTube. Então, eu tenho que fazer magia e conseguir tirar tempo do meu cu para conseguir cumprir esse objetivo de gravar mais vídeos pro YouTube e chegar em 100 mil inscritos. Então, assim, tudo é sobre você também saber direcionar quanto tempo você tem, quanto você quer se dedicar para um tal objetivo para você conseguir alcançar ele. Eu acho legal você ter em vista também esses objetivos muito grandes, e aí na hora de você colocar isso em prática, você pensa em como você quebra esse objetivo que está muito grande em metas mais curtas e quebra essas metas mais curtas em metas mais curtinhas ainda, coisas que você consegue tocar agora. Dá um exemplo aqui, eu quero 100 mil inscritos no YouTube. Pensando no meu dia a dia, como que eu encaixo vídeos horizontais no meu dia a dia para que eu consiga andar esses micro passinhos rumo aos 100 mil inscritos que eu quero alcançar. Tenho que arrumar um jeito de andar todos os dias agora, micro passinhos, para que, acumulando 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu tenha caminhado bastante rumo ao objetivo que eu quero. Acho que é importante você pensar o que você pode fazer hoje, com os recursos que você tem hoje, para você andar rumo ao que você quer, nem que seja micropassos. Falar aqui tudo que eu coloquei, até coisas que são mais supérfluas, mas se a gente é amigo, você não vai ficar me julgando, né? Primeiro, família. Eu coloquei que eu quero dedicar, que eu dedico mais tempo pra minha família. E é uma coisa que eu realmente quero fazer e que já coloquei no presente, dedico, porque é uma coisa que eu vou já colocar em ação. Saúde financeira, coloquei, economizei e investi, né? Economizei / investi, pelo menos 5 mil esse ano. Emprego e carreira. Eu coloquei que eu quero ter mais fontes de renda. Então, no momento eu tenho um CLT e eu tenho essas coisas de internet e eu faço freelas também de videomaker e tal. Mas eu queria ter mais fontes de renda. Coloquei que eu tenho alguma renda passiva, então são alguma coisa que eu consigo fazer uma vez e deixar lá, que vai me dando rendas por um tempo. Coloquei que eu quero fazer mais publis. É realmente uma coisa que eu quero mais fazer, porque assim, no TikTok eu crio conteúdo infantil, então as publis que eu faço são geralmente voltadas ao público infantil. Eu gostaria muito de conseguir expandir isso para outros públicos. Coloquei que eu quero começar a dar aulas e mentorias, que é uma coisa que eu realmente gosto muito de falar, de ensinar, de estar junto com uma pessoa. É muito legal você ver a pessoa aprendendo, sabe? Tipo assim, a pessoa tá toda perdida, porque eu
fico perdido também com várias coisas, e é muito legal quando você tem um insight e você aprende o que é aquele negócio, sabe? É muito bacana. Então é uma coisa que eu quero fazer também. E quero trabalhar mais de casa. Por quê? Porque, por enquanto, eu trabalho os 5 dias da semana presencialmente. E eu queria fazer pelo menos um regime híbrido, sabe? Que eu pudesse trabalhar alguns dias de casa e alguns dias presenciais. Bens, eu coloquei, eu quero uma Louis Vuitton Speed. Aí, tanto faz o tamanho, mas eu quero que ela tenha alça, então é bandolier. Inclusive, um brechó essa semana me chamou falando que conseguiram uma bolsa dessa. Mas eu não estou em condições financeiras de comprar a bolsa agora. E com tantas coisas, tantos gastinhos que tá tendo nesse final de ano. Coloquei também um iPhone 17 Pro, por quê? Porque agora eu uso um iPhone 15 Pro Max. Eu acho ele meio grande, eu gosto muito dele, acho ele muito bonito. Eu tô olhando pra ele agora, eu acho ele muito, muito, muito bonito. Mas ele superaquece muito quando eu tô gravando. E aí, isso é ruim pra bateria. E é ruim também porque às vezes ele trava. Tipo assim, ele esquenta tanto que para de funcionar muito bem, sabe? Eu tenho que esperar ele resfriar, tirar a capinha, ficar soprando. É muito engraçado porque ele faz algum tipo de paralelo comigo, porque eu também superaqueço muito rápido. No sol, eu sinto muita sede, eu suo muito, então acho que a gente tem isso parecido. Fiz um desabafo aqui, enquanto eu tô falando com vocês, né? Tipo, ninguém pediu. Aí o próximo é o iPad Air M3, porque eu não tenho um iPad, eu queria ter. Acho que facilita em várias coisas, a minha irmã também pode usar para as coisas dela. Eu posso também usar para estudo, se bem que eu gosto de usar papel para estudo, mas eu acho que é uma coisa que eu consigo usar tanto para criação de conteúdo, quanto para design e ilustração, que é uma coisa que eu também gosto. Que eu gostaria de mexer mais também, se eu tivesse um iPad, acho que facilitaria também um pouco. E segunda tela, assim, enfim, para usar como se fosse um mini notebook também. Aí na internet, eu coloquei que eu tenho uma placa de 100k no YouTube e que eu tenho 100k no Insta também. Eu acho que é uma marca que fala, ok, ele é um criador de conteúdo, né? Tipo assim, não tô falando que os nano e o micro influencers não existem, mas eu gostaria muito de ter 100 mil em cada uma delas. Eu acho que já dá um pouco mais de credibilidade, né? Sei lá. A meta que eu coloquei como eu coloquei que eu quero seguir mais um Ikigai. Ikigai é um conceito bem interessante também, japonês, que basicamente fala sobre você alinhar o que você gosta de fazer com o que você sabe fazer, com o que te dá dinheiro, o que te dá propósito de vida, sabe? E juntar isso tudo para você achar o meio termo perfeito, que é um equilíbrio perfeito, que é o que ajuda você a fluir mais a vida, sabe? É uma coisa que eu sempre busco. Então acho que eu vou trazer inclusive um vídeo aprofundando mais sobre esse tema, falando mais sobre Ikigai. E também falei que eu quero ser mais eu mesmo, ou seja, é isso. Eu acho que quando a gente vai crescendo e se adaptando aos ambientes, né, seja no trabalho, seja na escola, seja mudança de cidades, né, porque eu sou de São Paulo, mas agora eu tô morando em BH, a gente vai meio que, eu não sei se é perdendo um pouco de quem que a gente realmente é de um jeito mais espontâneo, mas também a gente vai se adaptando, sabe, nos ambientes, sei lá. E eu gostaria de ser um pouco mais eu natural. Tipo assim, como que eu seria se não tivessem pressões, se não tivessem circunstâncias da vida, assim. Como que seria eu criança, sabe? Talvez, algo mais nesse sentido, que eu acho que é legal. Porque eu também acho que quando a gente consegue alinhar a nossa essência natural, assim, o que a gente realmente flui, o que a gente é enquanto essência, e a gente consegue explorar esse nosso lado mais natural, mais espontâneo, eu acho que as coisas nesse sentido giram muito, fluem muito mais, sabe? Então, isso é tudo conectado, gente, com arquétipos de mago, com lei da atração, com tudo, com publicidade, com Ikigai. É por isso que todos esses temas eu acho que estão muito alinhados assim, então vai ser legal trazer mais vídeos que possam ir complementando, e claro, né, eu vou enfiando aqui na tela esses links quando eu tiver também. E outra coisa que eu coloquei é que eu quero cuidar mais da minha saúde, né, de alimentação e exercício. Por quê? Porque esse ano eu comecei a correr, eu não corro muito, não, eu corro bem, né, mas eu tava com minha amiga Júlia, né, que a gente teve essa ideia de começar a correr juntos, só que ela seguiu muito mais esse caminho do que eu. Então ela procurou equipe de treino, né, e tudo mais, que ajudam ela a saber treinar e aumentar esses treinos dela. E aí, isso também é lei da atração, eu acho, né? Porque nós dois saímos do mesmo ponto, e hoje ela, assim, arrasa em todos os tipos de corrida. Ela fez a volta da Pampulha correndo também, muito rápido, e tipo, em 1 hora e pouco. Eu também fiz a volta da Pampulha, mas assim, eu fiz em 3 horas e sei lá quanto. E é isso, tipo assim, nós dois saímos do zero, mas ela se dedicou a isso. E eu não, né? Eu fui pro outro lado, dos estudos, da internet, enfim, coisas diversas. E é muito louco você ver o resultado, sabe? Como que ela tá hoje, correndo, e como eu tô, em comparação que nós dois saímos do mesmo ponto, né? Mas é isso. Ela definiu as metas, as prioridades dela, eu defini as minhas também, mas é uma coisa que eu quero voltar a correr. E a alimentação também é uma coisa que eu parei de almoçar já faz meio ano, talvez, que eu parei de almoçar.
Não sei, gente, por que eu parei de almoçar? Eu pensei em várias coisas, na verdade. Eu pensei que eu não gostava muito de parar o trabalho no meio pra almoçar, depois voltar e fazer as coisas. Eu também pensava que a gente mudou de prédio lá na UFMG, né, do trabalho. E aí, pra eu ir almoçar e voltar, era muito corrido. Então, eu não gostava dessa pressa louca pra sair correndo pra almoçar, pra voltar e fazer trabalho. Eu não gostava. Então, eu preferia ir direto. Minha meta também é voltar a almoçar em 2026. E aí, me alimentar melhor, né? Porque eu lembro que minha médica falava pra eu diminuir proteína, e eu acho que eu não diminuí. A princípio, são essas metas que eu pensei por agora mesmo. É claro que eu posso lembrar de mais depois. Mas eu acho que dá pra ter uma noção, assim, e eu pude falar um pouco mais, assim, com vocês de alguns insights, assim, ou algumas ideias que eu penso comigo mesmo, mas que em conversas rápidas de TikTok ou conversas aí por aí, não dá pra gente adentrar muito nesse assunto, né? Então, nesse vídeo eu tentei falar como se eu estivesse falando agora aqui, ó, diretamente com você, né, com um amigo, de um jeito menos editado, menos muito rapidão, sabe? Tipo assim, de um jeito que eu conseguisse falar um pouco mais das coisas que eu penso. Meus sonhos são chegar em 100 mil no YouTube e no Instagram. Aí, lembrando vocês que eu estou partindo dos 25 mil no Instagram e 27 mil no YouTube. E no TikTok eu tenho mais porque eu comecei no TikTok, né? Eu sou TikToker. Então no TikTok eu tenho mais de 570 mil seguidores, eu acho. E é isso, eu vou compartilhando com vocês os processos, como que é tentar conciliar a criação de conteúdo, né, essa parte de internet, influencer, TikTok, com um trabalho CLT. E alguma hora eu vou almoçar também. Então é isso. Vocês vão acompanhar meu processo também de ou ficando louco, ou ficando mais feliz, ou ficando louco e feliz. Enfim, é isso. Ah, tá. E aí, essa folha aqui, acho que dá pra arrancar, só que de um jeito muito legal. Aí dá pra dobrar, aí dá pra beijar. Comentem aí se vocês também fizeram, alguma meta assim que você acha legal, que você quer bater. E um sonho supérfluo. Igual eu botei, né? O iPhone, o iPad e a Louis Vuitton. Beijo, até!